Olá, quarta-feira, dia 1º de agosto de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Fim do recesso parlamentar. Vereadores analisam nesta noite, na reunião ordinária 41, projetos que criam regras de proteção e compensação ambiental. ONGs de Campinas levam crianças para a exposição Maravilhas do Corpo Humano. No quadro Na Ponta do Lápis, confira algumas dicas para economizar no presente para o Dia dos Pais. E no esporte, atleta de jiu-jitsu que mora nos Estados Unidos dá seminário para crianças do Projeto Social Vulcão em Sumaré. Acabou o recesso parlamentar. Hoje, às 6 horas da tarde, acontece a reunião ordinária número 41. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira a pauta completa. Em segunda discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito que altera a Lei Municipal 12.398 de 2005, que criou em Campinas o selo de empresa amiga do aprendiz. A alteração vai mudar a composição da comissão responsável pela escolha das empresas homenageadas. Em turno único está na pauta o projeto do vereador Carlão, do PT, que denomina como José Camilo da Silva a Praça 1 no Jardim Aliança. O item 3 é a primeira discussão do projeto de lei complementar com emendas de autoria do prefeito, que cria uma nova regulamentação para o Banco de Áreas Verdes, que é responsável pela consolidação dessas áreas e também pela sua disponibilização para reparação ambiental. O banco será coordenado pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vai instituir o cadastro das áreas de reparação, definir os critérios de preservação e também analisar os pedidos de inscrição de áreas. Pela primeira vez será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que autoriza a alienação de imóvel de propriedade municipal. O objetivo é autorizar o executivo a vender um apartamento recebido pelo município através de uma herança em que não houve herdeiros habilitados para receber o bem. Também pela primeira vez será analisado o projeto de lei do prefeito, que trata das diretrizes gerais da política pública para a promoção da cultura de paz, Estatuto da Paz. Institui também o programa Paz em Línguas de Brincar e dá outras providências. O objetivo é instituir orientações para viabilizar a cultura de paz e criar o programa para promover a educação para a paz. Em primeira discussão, outro projeto do prefeito. Este estabelece critérios e parâmetros de compensação ambiental em sede de termo de compromisso ambiental firmado no âmbito do licenciamento ambiental no município de Campinas. A proposta estabelece medidas compensatórias a quem realizar empreendimentos, obras ou atividades em APP, área de preservação permanente e também em áreas verdes. O item 7 é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que impõe critérios higiênicos de canudos, palito dental, sal e açúcar em bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis e estabelecimentos afins instalados no município. A matéria prevê o fornecimento desses materiais e ingredientes embalados individualmente e acondicionados de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso. A pauta completa você também pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV, às 5 horas da tarde, começa a primeira parte da reunião, um debate sobre os conselhos de desenvolvimento nos distritos, a iniciativa do vereador Pedro Tourinho. Durante a reunião ordinária de número 41, hoje à noite, deve ser feito o pedido de urgência ao projeto que altera o regimento interno, permitindo a votação por meio eletrônico. Esta mudança deverá ser votada na quarta-feira seguinte. Mantido aí o cronograma e aprovada a mudança, o funcionamento deve ser iniciado já a partir do dia 13. Essa semana, os vereadores passaram por uma apresentação para melhor utilização do tablet, que está fixado nas mesas com um identificador de digitais, o que garante o uso exclusivo dos vereadores, e também do telão multimídia, que irá registrar os votos dos parlamentares, além da presença e da inscrição para o tempo de liderança, encaminhamento de voto e outras ações. Crianças e adolescentes
Crianças e adolescentes de instituições aqui de Campinas fizeram uma visita à exposição Maravilhas do Corpo Humano. Durante toda esta semana, a mostra temática Maravilhas do Corpo Humano, em exposição no Shopping Iguatemi Campinas, recebe crianças e adolescentes acolhidos por instituições sociais da cidade. Entre elas estão o Centro Corsini, a Guardinha e o Lar da Criança Feliz. As visitas gratuitas são uma ação da parceria daquele centro de compras, da organizadora do evento e da Fundação FEAC. A exposição Human Bodies, Maravilhas do Corpo Humano, já foi vista por mais de 40 milhões de visitantes de países de todo o mundo. O evento está sendo reconhecido como uma verdadeira contribuição à ciência. Com um acervo inédito em Campinas, a exposição inclui corpos de animais perfeitamente conservados e corpos humanos em posição de prática de esportes submetidos a uma técnica desenvolvida na Alemanha conhecida como plastinação, que preserva o máximo de realismo. A coordenadora do Lar da Criança Feliz fala da importância da visita para as crianças. Retirar a criança do abrigo e inserir ele em tudo que a sociedade pode oferecer de melhor. E também aqui eles vêm, conhecer, ter novos conhecimentos, que muitos já estão estudando isso na escola, então veio aprimorar. A exposição de início ela é uma homenagem à vida e nada melhor do que trazer esse público para cá. É uma integração social dessas pessoas, uma inclusão social na realidade. Aqui eles vão conhecer como funciona o corpo humano, eles vão aprender a cuidar melhor do corpo, eles vão se conscientizar. Aqui eles vão ver o pulmão de fumante, o fígado de cirrótico, então infelizmente isso faz parte da vida de muita gente no nosso cotidiano. E algumas pessoas não têm essa oportunidade. Os visitantes são recepcionados por fisioterapeutas. Essa abordagem é importante para poder desmistificar muitas coisas também, curiosidade que as crianças têm sobre o corpo humano como um todo, Desde o nosso esqueleto, os músculos, como movimenta o corpo de uma forma geral. Os órgãos também, como se movimenta, principalmente sobre a alimentação, vem pela boca, passa pelo estômago, o intestino, e todo o processo aí que se dá o desenvolvimento do ser humano como um todo. A novidade da mostra acaba revelando algumas preferências. O corpo humano ali da parte do fumante, que começamos aqui com um e estamos terminando lá no finalzinho com outro, Então eles acharam interessante. Outros já acharam a parte da mulher lá, do aparelho reprodutor, enfim. Eu também fiquei mais com a parte da mulher lá, a parte que mostra, até uma cirurgia do câncer, como que fica. Achei muito importante isso. São as peças mais completas, que tem ali dissecado, mas tem o músculo, todos os órgãos, o coração, o pulmão, chama muita atenção, que está logo aqui em cima, Onde é o coração, onde é o pulmão, aqui a gente respira. Intestino também é muito importante, que passa ali a comida, os músculos também, o que faz o movimento dele correr, de ele andar, dele levantar os braços, E o cérebro que está escondidinho, mas ele logo descobre que está no crânio. A exposição Maravilhas do Corpo Humano fica em cartaz até 23 de setembro. A Secretaria de Saúde da cidade informou que foi confirmada, nesta terça-feira, uma morte por febre maculosa aqui em Campinas. A vítima, uma mulher de 30 anos, contraiu a doença em um sítio no bairro Recanto dos Dourados, área rural da cidade, e morreu no último dia 6. Desde o início do ano, Campinas registrou, além desta morte, mais 4 casos da doença que evoluíram para a cura. 2 deles foram contraídos nas regiões dos bairros Carlos Gomes e Florence. Os outros 2 vieram de outras cidades. É sempre bom lembrar que a febre maculosa é uma infecção grave transmitida pelo carrapato estrela. O frio chegou com tudo nesta quarta-feira, conforme previmos ontem. A temperatura não passa dos 20 graus. Para amanhã, o dia continua nublado, mas a possibilidade de chuva diminui. Sobre as temperaturas, mínima de 14, máxima de 22 graus. Hoje o quadro de educação mostra um projeto de um colégio aqui em Campinas que está ensinando os alunos a identificarem as fake news.
Escola não é só para aprender sobre as matérias tradicionais e por isso esse colégio em Campinas está ensinando os alunos a combaterem, entenderem e não transmitirem as fake news. O tema das fake news ele apareceu, na verdade, porque como em algumas disciplinas de humanidades, né, sociologia, filosofia, geografia, os alunos o tempo todo estão em contato com atualidades e com meios de comunicação, a gente precisa mostrar para eles que nem tudo a que eles têm acesso é verdade. E quando algumas fake news começam a confrontar as informações que a gente traz em sala, é preciso parar e fazer um debate, fazer uma reflexão sobre o assunto. Então a gente montou uma aula, juntando vários alunos, né, e apresentamos para que eles pudessem pensar e refletir acerca de manchetes tendenciosas, de notícias falsas e das causas, né, que levam à crença nas fake news, das consequências dela também para a sociedade. O objetivo do trabalho com os alunos é de despertar o senso crítico. Hoje eles têm muito acesso à informação, a informação hoje é muito facilitada, mas nem sempre eles aprendem a desenvolver o senso crítico para diferenciar o que é sério do que é boato, a informação científica da informação tendenciosa. Então isso ajuda muito na formação deles no senso crítico, né? A ter um olhar mais atento, procurar fontes mais sérias. E a construção do conhecimento científico, através do senso crítico e da reflexão, acaba embasando a educação. Então, nesse sentido, é um exemplo prático da importância desse tipo de pensamento. Várias empresas de notícias de todo o país estão procurando combater as fake news e fazer a sociedade ter consciência do quanto elas podem ser nocivas pode começar justamente pelas escolas. Nós sabemos que as fake news não são um fenômeno novo no mundo. Na verdade, se a gente pegar o século XX, por exemplo, nós percebemos que elas já existiram em outros momentos. O que acontece é uma potencialização das fake news e um fenômeno que nós conhecemos hoje, que está sendo trabalhado na filosofia como pós-verdade, que é a seletividade sobre os fatos. Então não se trata apenas de eu negar uma verdade ou confirmá-la, mas de eu escolher qual é a verdade que mais me agrada. E nesse sentido, a opinião familiar é muito importante, mas além da opinião familiar, é preciso que tanto pais quanto alunos, filhos, que eles tenham a consciência de quais notícias estão escolhendo e por quê. Porque infelizmente isso está em todos os lugares, então a escola acaba sendo um ponto de partida, né, um ponto de apoio para que eles tenham esse olhar mais atento e não só enquanto estudantes, mas enquanto cidadãos e cidadãs, possam evitar também as armadilhas da fake news. Um dos intuitos desse projeto do colégio é garantir que o que é ensinado nas escolas é embasado em estudos e, assim, evitar que as fake news causem prejuízos até quando o aluno vai prestar um vestibular. Eu tenho fé, posso ter minha opinião, eu tenho minhas crenças pessoais, mas quando se trata de um vestibular, quando se trata de um assunto que tem interesse público, eu não posso tratar as minhas paixões como sendo verdadeiras. Eu tenho que me adequar a uma institucionalização do conhecimento seguro, do conhecimento que é tido publicamente como sendo o mais correto. A opinião ela pode se divergir, as críticas são várias. Agora, entender do que é feita a opinião pública, qual que é a sua fundamentação, isso é um diferencial e nós procuramos fazer isso em sala de aula. E o resultado do combate às fake news já acontece. Nas redações que eles constroem, nas provas aparece muito bem essa diferenciação entre o que é minha opinião ou crença pessoal e aquilo que está convencionado, institucionalizado. Dia dos Pais chegando e pouco dinheiro no bolso? O quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai dar algumas dicas para economizar na hora de presentear o paizão. O Dia dos Pais está aí. E se você não se planejou com antecedência para surpreender e homenagear o seu paizão, o jeito é usar a criatividade. Especialistas alertam que a crise econômica está aí e o momento é de segurar os gastos. Na verdade, de fato, a economia é palavra de ordem hoje, né, que a situação econômica não está boa e as pessoas estão, né, existe essa incerteza em relação à própria manutenção do emprego, às vezes alguém da família perdeu o emprego, aí pesou, então a palavra de ordem é economizar. E a principal recomendação é o seguinte, não se endivide, né, não compre no cartão de crédito, não se endivide para comprar o presente do papai. Quer dizer, o papai, na verdade, ele vai ficar muito mais feliz com carinho, um abraço, né? Então, a orientação é
vamos evitar o crediário, evitar o cartão de crédito e, de fato, né, infelizmente, atualmente a ordem é economizar para fazer frente a alguma eventualidade que seja mais urgente. Então os papais vão ficar já muito satisfeitos com as demonstrações de carinho e afeto. Mas e os papais? Será que concordam com isso? Todo presente é bem-vindo, né? Eu tenho certeza que é bem-vindo, o presente é bom, nos alegra, que nos faz lembrar nossos dias, né? Já sou pai, pretendo ganhar dos meus filhos, mas ainda são bem pequenininhos. Bom, nós vimos que eles estão querendo sim um agrado no Dia dos Pais. Mesmo se a grana estiver curta, existem formas de presentear sem gastar muito. Afinal, como dizem os próprios pais, o que vale é a lembrança. Uma das alternativas é fazer um presente artesanal. Além de gastar menos, esse tipo de presente vem carregado de valor sentimental. Use e abuse de palavras de carinho, fotos e recordações. Certamente você vai emocionar. Outra boa ideia é reunir a família inteira e fazer um café da manhã ou um almoço especial. Mas se mesmo assim, com essas dicas, ainda não for possível presentear o papai, o famoso Eu Te Amo continua sendo o melhor presente de todos. A semana que vem a gente volta. Até lá! Amanhã tem estreias no cinema, então para você se programar, você fica sabendo de tudo antes aqui, olha só. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien. J'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Ça te sert à quoi? À rien. Le challenge. De Carona para o Amor mostra um empresário muito bem-sucedido, extremamente egocêntrico e egoísta, sempre disposto a inventar mentiras para tirar vantagens em qualquer situação promissora. Um dia ele resolve seduzir uma bela mulher, fingindo sofrer de uma deficiência. No entanto, fica mais difícil sustentar a farsa quando ele é apresentado à nova cunhada que é realmente deficiente. Ouais, voilà, Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. I have never felt closer to Mom. I'm in the exact same place that she was all those years ago. You're pregnant? Yeah. Um ano após a morte de Dona, sua filha Sofia está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado, e convida seus 3 pais. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Dona no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia. These are my dads. It takes 3 great men to create such a woman. Alô? Olha, eu vou cantar uma música belíssima. Hilda Rist, poeta paulistana, falecida em 2004, é uma das mais importantes vozes da literatura brasileira e volta para a Casa do Sol, chácara onde vivia em Campinas, e convida intelectuais, pensadores, poetas e amigos para um encontro com o objetivo de estabelecer contato entre os vivos e os mortos. Misturando diferentes estilos narrativos, ficção com realidade de forma não linear, o documentário explora a cerne do pensamento yustiano e diferentes elementos da obra da autora. Cícero, por que você não leva esse menino para a cidade? Ele tem que ir, né, João? Também no longa nacional, O Nome da Morte, Júlio Santana é um pai de família e um exemplo de orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada. Na verdade, ele é um assassino profissional, responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios. Pistoleiro que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. O infeliz vai morrer do mesmo jeito. Tá vendo de camisa azul claro? É aquele lá. A agenda com as estreias do cinema fica por aqui, mas amanhã tem a agenda cultural com shows e eventos que acontecem por Campinas e região. O atleta brasileiro de jiu-jitsu, Pablo Mantovani, que mora nos Estados Unidos,
Veio ao Brasil para conversar com os jovens que participam do projeto social Vulcão. Tricampeão mundial, campeão pan-americano. Uma carreira meteórica para o atleta de jiu-jitsu que tem apenas 23 anos. Pode dizer que sim. Pelo menos do último ano para cá, eu ganhei quase tudo. Foi algo impressionante. Os principais títulos que existem na modalidade, como o Pan-Americano, Campeonato Mundial em Abu Dhabi, seletivo do ADCC, que é sem kimono, Mundial sem kimono, tudo eu fui levando. Então, cara, graças a Deus tá dando tudo certo. Pablo atualmente mora em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Veio até o Projeto Vulcão em Sumaré para conversar com as crianças e passar as experiências da vida e da modalidade. Primeiro, eu passo um pouco sobre a minha história, para elas entenderem que todo mundo tem seus obstáculos na vida. Para chegar num nível altíssimo, a gente tem muito trabalho duro. O Projeto Vulcão conta com 185 crianças. Destas, 50 estão inscritas no jiu-jitsu. Aqui, o esporte tem uma função além de revelar atletas, é garantir um futuro melhor. O Projeto Vulcão tem a missão de colocar vidas e sonhos em erupção. Então nós trabalhamos com 3 braços, que é o social, o amador e o profissional. Então assim, o social é onde a gente agrega valores, onde a gente ensina princípios de caráter, entre outras ações. O amador é aquele atleta de ponta que a gente entende que pode representar a cidade, propriamente o estado. E o profissional é quando a gente vê que o atleta ele tem capacidade para seguir carreira, e se ele deseja, a gente vai trabalhar para isso. De acordo com um atleta multicampeão, crianças que participam de projetos sociais têm um incentivo a mais. Eu sempre vejo que quem vem de projeto social, cara, eles têm muito mais vontade de quem paga academia para treinar, por exemplo. Porque eles sabem que eles não têm opção, a maioria das vezes. Então é tudo ou nada. E quando tu não tem opção, tu vai por tudo. Muito bacana a iniciativa do Pablo Mantovani, foi uma troca de experiências, já que ele também possui um projeto social chamado Sou Criança e Tenho um Sonho, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então ele pôde passar um pouco aí da experiência como atleta de jiu-jitsu e do que já viveu nestes 23 anos. Aproveitei e gravei um programa Mais Esportes com o Pablo Mantovani, então fique ligado porque a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de agosto, às 11h30 da manhã, começa a nova temporada com o programa da Ponte Preta 118 anos, tem o Guarani em homenagem ao título brasileiro, este aí do Pablo Mantovani, então tá muito bacana esta temporada. Essa edição do Câmera Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao 12h30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.